A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Eu estava ouvindo a pastora Helena Tanuri numa pregação agora pela manhã, no meu devocional, e o meu espírito, gemeu diante de uma palavra que fica em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler do verso 3 ao verso 5. Paulo fala sobre o seu ministério, Então, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus, de Cristo. E eu aprendi com o pastor Paulo, da comunidade cristã da Malé, que esse texto nos dá suporte e apoio naquilo que a gente chama de batalha. E o nosso maior campo de batalha é a mente, de onde procedem os nossos pensamentos, que vão gerar emoções e vão frutificar em atitudes. Então, esse campo de batalha é aqui que a gente precisa ter as nossas vitórias. E no mundo material isso vai se revelar. Mas a gente precisa literalmente encontrar um caminho para vencer as guerras que a gente tem na nossa mente. E nós temos aqui na palavra de Deus o look perfeito para essa ocasião. Hoje em dia é moda, falar de look. Look do dia. E eu ri muito quando a pastora Helena estava falando se ela estivesse gravando vídeo, stories, alguma coisa sobre o look do dia, que ia estar bombando nas redes sociais, porque todo mundo se preocupa com isso. Mas quando a gente fala que a gente está interessado em investir algo mais importante, algo mais relevante na nossa vida, nem todo mundo tem interesse, porque a gente está falando de uma vestimenta, que é uma vestimenta espiritual, que é a armadura de Deus, que está em Efésios 6. Em Efésios 6, o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o 17, eu vou ler com vocês, tá bom? A armadura espiritual dos cristãos, daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que creem no amor de Deus, que foi tão genuíno, que enviou seu único filho para morrer morte de cruz, morte de desonra na terra, para verter sangue na cruz, para nos livrar dos nossos pecados, da nossa iniquidade, Então vamos lá, Efésios 6, 10, a partir do 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a gente tem aqui, além da descrição de uma armadura, também está descrito exatamente quem são os nossos adversários, os nossos verdadeiros inimigos. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o look para enfrentar o dia mau é essa armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Viver na verdade. Primeiro desafio a ser vencido. Vestindo a couraça da justiça. Praticar a justiça. Segundo desafio a ser vencido. Calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Nutrir e viver o evangelho de Jesus. Através da paz. Terceiro desafio. Tomando sobretudo o escudo da fé. Quem dera tivéssemos fé, como um grão de mostarda, como Jesus ensina na parábola. Quarto desafio. Nutrir a nossa fé. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então tem munição contra a gente, sim. Tem muita munição
vindo em nossa direção. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito. O capacete da salvação. Aquele que Deus nos concede para blindar a nossa mente, o nosso campo de batalha, onde devemos ter as nossas grandes vitórias. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a gente aprende que a palavra é o nosso alimento. E se eu como, bebo, visto, calço, penso, trabalho, né, sirvo, se eu vivo todos os dias, eu vou precisar desse alimento aqui, ó. Todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo, Thaís. Para você é fácil falar, você não faz nada, você só cuida da sua casa, da sua família. Graças a Deus eu consigo cuidar da minha casa, da minha família, naquilo que está ao meu alcance, né? Eu louvo a Deus por isso. Já trabalhei fora há muitos anos, por décadas, mas esse tempo da minha vida passou e aqueles que não me compreendem, aqueles que me criticam, eu entendo, porque nem todo mundo compreende a vida do outro, né? E também não conhece a vida do outro. Mas não vamos falar sobre isso, vamos nos ater à palavra. Se você diz para mim que conhece quem é Deus, que ama Deus, que reconhece Jesus como seu Salvador, que Ele te tirou do fundo do poço do pecado, que você sabe quem você era antes dele te resgatar, não tem como você dizer para mim que você não tem tempo para ler a Bíblia. Que a Bíblia não é um mero livro, ela é o registro do que Deus julgou mais importante para a minha sobrevivência, para a sua sobrevivência nesse tempo que a gente vive. Até que Jesus venha nos buscar, até que Ele nos livre desse tempo presente. Ou até que a gente vá embora desse lugar, né? Que nós somos finitos aqui, a nossa carne tem um tempo para cumprir aqui, um propósito para cumprir aqui, e depois nós não estaremos aqui. E até que isso se cumpra, ou a nossa morte terrena, ou a volta de Jesus, nós devemos sim nos dedicar a essa palavra, que é alimento diário para a nossa vida. E ela vai nos dar a força que a gente precisa, junto com as águas do Espírito que nutrem também o nosso corpo, que limpam as nossas vestes de toda iniquidade, de toda sujeira que tem na nossa alma, nos nossos pensamentos. Então nós temos a palavra de Deus como alimento, a presença do Espírito Santo na nossa vida e do seu fruto como água que vai nos hidratar diariamente. Então, se eu quero ter o look perfeito para encontrar força para vencer as minhas batalhas, eu preciso da armadura de Deus, sim. E a gente precisa voltar nessa palavra, até que a gente não só compreenda, mas que a gente consiga começar a viver, vestidos, revestidos desta armadura. Então, que a gente possa vencer esses desafios que essa armadura nos propõe, né? Ela nos propõe grandes mudanças de comportamento de vida. Que a gente possa encontrar em Deus e nessa armadura ferramentas para resistir a essa guerra que a gente tem aqui. Guerra às vezes, tão criativa, né? É um campo muito fértil, o nosso campo da mente. Que a gente possa vencer as nossas pequenas batalhas e as maiores batalhas que se iniciam aqui, mas que também devem ser interrompidas e vencidas aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã, por essa oportunidade de voltarmos na armadura de Deus em Efésios 6, mas que a gente possa não esquecer de 2 Coríntios 10:3, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar lá que eu desmarquei. A gente volta. Porque andando na carne, andando conforme os meus desejos, minhas vontades, né? Só o que me dá na telha. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente vive isso nesses tempos, né? Quantas vezes a gente é tentado a querer defender, né, a nossa fé diante de argumentos que com altivez se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, em Cristo, com a armadura de Deus,
nós podemos vencer os nossos pensamentos malignos, podemos vencer essa guerra na nossa mente. E desse campo de batalha, a gente pode transformar esse grande campo de batalha num campo onde a gente semeia a semente da nossa fé, num campo onde a gente se torna mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu creio sim, né? Por isso eu quis compartilhar com vocês e agradecer a Deus por essa oportunidade, que o Espírito Santo de Deus possa nutrir a nossa alma através da palavra, através do seu Espírito Santo, das ações do Espírito Santo, da transformação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, né? Que a gente possa se permitir, que a gente tenha fome e sede de conhecer esse Deus maravilhoso que quer nos dar tudo o que precisamos para nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Beijo. Fiquem com Deus.